Olá, sejam bem-vindos. Estamos aí iniciando mais uma aula de ética, política e sociedade. Depois aí de uma pausa, né? Vamos desenvolver as abordagens aí do restante da nossa disciplina. Estamos quase lá. Então, eu sou o professor José Matias Filho, você já me conhece aí da caminhada que estamos travando juntos, né, desde aí do início do semestre, tá bom? E para mim é uma alegria estar aqui de novo com você para desenvolver essas abordagens. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e vamos lá. Temos bastante coisa para a aula de hoje. Então, como de costume, eu tenho aí para você, né, o QR Code que você pode digitalizar e baixar o nosso material da aula de hoje. Estou colocando também no nosso chat o link que dá acesso a esse material, tá certo? E aí você pode me acompanhar e depois também estudar aí os temas que a gente viu que são mais importantes, tá bom? Então, hoje é a nossa 8ª aula, né, de 12 aulas que nós temos, esta é a 8ª aula. Tá? Deixa eu publicar aí para você. Feito, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Estamos trabalhando, então, nossa terceira unidade de estudos, né, a política e a evolução das concepções de mundo, e hoje nós fazemos, então, o fechamento da nossa unidade. Nós vamos trabalhar a seção 3.3 e a seção 3.4. E a gente vai ver aí o tema, o direito divino de governar, o realismo político, e depois o iluminismo e a política aí no século XIX. Tá certo? Então, tudo bem com vocês? Boa semana de estudos, fechando com esse dia de hoje. Espero que, né, tenham aí desenvolvido as atividades. E não só da minha disciplina, né? Eu sei que vocês têm outras disciplinas aí para desenvolver também, né? Os estudos não param. E me dá um feedback aí quanto ao áudio, tudo certo? Ouvi bem? Para a gente desenvolver a abordagem aqui e vocês não perderem nada. Bom? Então, quem está conectado aí, pode mandar a mensagem para mim, por gentileza, mande um feedback. Agradeço aí o cumprimento de vocês, que estão mandando aí feliz dia do professor, obrigado. Então, se existe a profissão, é porque tem aí vocês que são a razão da gente estar aqui para desenvolver sempre, né, esse acompanhamento e a gente também se preparar para tudo isso, né, para poder entregar algo de bom para vocês, hein? Então, a função do professor é estar junto com os alunos. Então, obrigado aí pelo cumprimento. Então, pessoal, nossa primeira sessão, a gente vai ver aí o direito divino de governar, falando dessa relação da política, né, que é o que a gente está trabalhando aí desde o início da nossa disciplina, compreendendo a origem da política e por que existe a política, né? E agora a gente entra num contexto que nós vamos ter toda aquela relação ali, em que a política, ela é o quê? Ela está envolvida com a religião, né? E aí, aquele que governa, governa por quê? Porque é por vontade de Deus, ele é escolhido de Deus. Será que é realmente? Então, é isso que a gente vai ver um pouco nessa sessão, tá certo? Então, o direito divino de governar. Quando a gente fala desse contexto, nós estamos buscando lá uma relação com as origens da política. Se você se recorda, a gente volta lá na filosofia, né, e estuda o quê? A origem da política em si. O que eu falei lá no começo das nossas aulas? Que a política, na sua origem, ela não é essa politicagem que nós temos hoje, né? Por que nós temos, às vezes, aversão à política? Porque a política não é a busca do bem comum, né? E a gente viu, né, no desenvolvimento aí das considerações sobre a origem da política lá no contexto grego, que a política é o quê? É a busca pelo bem comum. E a politicagem que a gente vê hoje não é a busca pelo bem comum, digamos assim, né? Por isso, essa aversão que muita gente tem. Então, nós olhamos para a filosofia grega e a gente viu que
que as influências desse pensamento grego refletem na política. Então, essa busca pelo bem comum, que é o sentido da política, foi traduzida pelo Platão como justiça. Então, a justiça, né, é o quê? É o desenvolvimento da política. E o Platão, né, traduz como justiça, e o Aristóteles vai traduzir como felicidade coletiva. Mas veja, tanto a justiça como a felicidade, para o mundo grego, ela se dá na coletividade, tá? Então, essa é a ideia que a gente tem lá da política na sua origem. Essas influências, elas vão perpassar aí a antiguidade e a Idade Média e chegar nos dias atuais, tá? Mas ainda lá naquele contexto grego, o que a gente tem? A gente tem alguns filósofos que vão tratar, né, dessa formação da política, né, e vão apresentar uma teoria política. Então, nós temos aí filósofos antigos, ainda antes de Cristo, o Cícero e o Sêneca, que vão falar que essa teoria política é a formação de um bom príncipe. Né? Eles vão dar aí as noções para a formação do bom príncipe, uma educação. Né? E essa educação vai versar sobre o quê? Virtudes para um bom desempenho administrativo. E essa herança, então, nós vamos encontrar lá na Idade Média, e aí ela vai ser desenvolvida de que forma? Se vocês se recordam, quando caiu o Império Romano do Ocidente, quem que organizou a sociedade? A Igreja. Então, a Igreja e o Estado foi praticamente a mesma coisa. Então, essa relação de política e religião estava muito forte. E aí a gente vai encontrar o Santo Agostinho, que é um, né, dos representantes aí desse período da Idade Média, que vai nos passar que o governador, né, aquele que vai direcionar a administração pública, se a gente pode chamar isso lá naquele contexto, né, como direito divino. Então, aquele que governa por um direito divino. Mas aí você está vendo que essas heranças, elas fazem parte, né, de todo um contexto, né, grego, é uma herança que vem, né? Mas aí a política vai perdendo aqueles traços de busca do bem comum e a gente vai ver que ela vai ser o quê? Apenas um desempenho administrativo e aí nesse desempenho administrativo busca-se o poder, tá certo? Então, algo aqui para você já, né, lanço, melhor dizendo, um questionamento. Essa reflexão política sobre o bem, né, esse bem comum ainda é importante para a construção de um mundo melhor e mais justo? Né? Será que você tem alguma justificativa para me dar sobre essa ideia? Então, vai pensando aí e a gente vai, né, refletindo aqui junto sobre essa abordagem. Então, a política na sua origem é o quê? A busca do bem comum. Né? Só que no decorrer dos processos históricos, né, da história da humanidade, nós vamos perdendo essa busca pelo bem comum e o poder vai entrando ali em jogo. Então, como você viu, o Cícero e o Sêneca vão tratar de uma teoria política o quê? Que é a educação do príncipe para ser aquele que governa. E aí a igreja, ela vai o quê? Dizer que esse príncipe vai governar, por quê? Porque é por vontade divina. Então, a igreja, ela coroa esse príncipe, né? Tem toda uma cerimônia, né, nesse contexto aí, para aquele que vai governar. E aí, esse governo, né, do príncipe, do rei, enfim, de todo esse contexto monárquico, é um governo unilateral, né? É um governo de um, o governo está na mão de um, né? E aí é a vontade deste governador que prevalece, tá certo? E a nossa reflexão, será que você tem aí alguma resposta para mim? A reflexão sobre política e bem comum ainda é importante para a construção de um mundo melhor e mais justo? O que você me diria aí sobre essa resposta? Né? Deixa eu olhar o nosso chat, se você está aí participando, mandando a sua contribuição. Então, vamos lá. Na sequência, você tem aí agora a ideia do Santo Agostinho, né, ou do Agostinho de Hipona,
que é essa ideia do direito divino de governar, né? Então, por que o governador ele organiza a sociedade? Por que ele governa? Por vontade de Deus. Então, segundo aí a ideia, né, a religiosa, a ideia que o Agostinho vai apresentar, é que a função da política, ela não deve se limitar a resolver problemas de ordem material. Então, aquele contexto religioso, ele dita o quê? Né? Toda aquela concepção de mundo como um mundo que nos prende, né? Aquela dualidade de corpo e alma que está presente na filosofia e está presente na religião, né? Então, o mundo aqui, ele deve ser desprezado. Então, nós devemos buscar o quê? O mundo, um mundo futuro, né? E aí é o céu, é toda aquele desenvolvimento da religião. E isso vai ser passado também na política, segundo o Santo Agostinho. Então, a política ela não deve organizar essa ordem material aqui, mas ela vai se conduzir, né, essa cidade terrena a uma cidade divina. E o Agostinho ele tem um livro que é a cidade humana é a cidade divina, né, que vai trabalhar um pouco esse contexto. Então, né, a política, ela deve o quê? Direcionar os seus esforços para favorecer os cidadãos da cidade terrena, né? A cidade de Deus, cidade dos homens. Então, um pouco essa relação ainda que é o que o Platão trabalhava, aquela dualidade, né? Então, se nós temos que chegar ao céu, de que forma? Desenvolvendo aqui, né, um desprezo por esse corpo, por essa todo esse mundo mal para chegar à cidade terrena. E aí, né, você vai ver que nessa ideia do Agostinho, nós vamos ter os mandos e os desmandos que os governantes fizeram no decorrer da história, né? Os governantes aqui monárquicos, por quê? Porque era sempre uma escolha em relação à hierarquia, né? E em relação também a hereditariedade, desculpe, enroscou aqui a palavra, mas era dessa forma que o governante era escolhido. E aí você sabe que clero, nobreza, tinham todos os benefícios, os recursos e os luxos que podiam, mas o povo em si, né, que precisava ali, né, de condições, nunca tinha nada. Por quê? Porque o que prevalecia era que num dia, na cidade celeste, né, ia se conduzir aí a todos os bens que faltavam aqui na Terra, tá? Essa é um pouco a apresentação. Então, nessa ideia do Agostinho, o que a gente tem presente aí? A gente tem presente, né, aquela ideia teológica que desse sentido social, né, e teológico que a política apresenta, vai ser aí descrito que tem uma função que vai ser exercida visando o quê? O presente, mas, sobretudo, a eternidade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que o administrador, né, aí o príncipe, o rei, ele vai organizar, sim, né, mas não visando o presente em si, mas principalmente a eternidade. Aí aquela ideia de santidade, aquela ideia, né, de vida eterna. Aqui tem só uma ilustração, né, para esse contexto religioso, não tenho nenhum juízo de valor para a questão da religiosa, tá bom? É apenas o contexto histórico aqui que a gente está apresentando. Aí você tem, né, um ícone, né, isso aqui é um ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é uma das imagens aí bem tradicionais do contexto católico, né? Mas só para ilustrar o quê? Que essa eternidade é o que deve ser buscado. E a função da política é preparar, né, o mínimo aqui, mas esperando o máximo lá depois na cidade celeste. Tá certo? Alguma questão, pessoal? Então, tá bom. As questões que estão vindo aqui são questões, né, mais administrativas, digamos assim.
eu não vou saber responder, tá, pessoal? Eu peço por gentileza que vocês entrem em contato com o seu tutor online. Você tem um tutor lá no ambiente virtual de aprendizagem que responde as suas mensagens. Aí, por gentileza, entre em contato com ele. Eu não vou saber responder para vocês essas questões aí sobre atividades e sobre os prazos, tá bom? Então, nós estamos vendo o quê? Esse direito divino de governar. Por que que existe a política, então, segundo essa tradição aqui apresentada pelo Agostinho? Porque é por vontade de Deus. Então, né, a vontade de Deus aqui é um governo que nós chamamos de teocracia, né? Governo por vontade de Deus, tá certo? Que nós vamos, então, passar agora para o realismo político. O que vai ser esse realismo político? A gente vai ver que essa teoria aí, apresentada pela Igreja Católica, por essa relação de política com religião, ela vai chegar a um momento em que grande parte dos pensadores ali eles vão questionar essa ideia. Mas toda a igreja, toda a nobreza, eles vivem os privilégios. Então, por que isso não pode acontecer para toda a sociedade? Tem alguma coisa errada, né? Se a política, né, ela deve conduzir para a vida eterna, né? Por que eles vivem o bem aqui e não é toda a humanidade que vive isso, é só uma classe? E aí isso começa a ser questionado, né? E aí a gente vai ter alguns pensadores que vão surgir questionando essa ordem, né? Como a gente viu aqui, essa ordem teocrática, né? Essa teocracia vai ser questionada. E o primeiro deles nós vamos ter o Maquiavel, né? E aí o realismo político. Por que realismo político? Então você viu que a teocracia é o governo, né, a política, por vontade divina. Então, lembra do Platão, que ele falava que nós temos o mundo sensível, o mundo inteligível, né? Isso foi transposto para a religião, e aí a gente tem a terra e a gente tem o céu, né? E o que a religião faz em relação à política? Então, a cidade a terrena deve ser desprezada em vista da cidade divina, a cidade celeste, né? E aí isso está no plano ideal, né? Então, o ideal, né, está lá no plano das ideias. E aí, quando a gente fala em realismo político, nós estamos falando de que o Maquiavel traz a política para o plano concreto. Não, a política deve ser exercida aqui e agora, né? Não numa cidade celeste, não num plano ideal, né? Naquilo posterior, futuro, mas no concreto agora. Então, Maquiavel ele vai ser o pai da política moderna, ele vai ser o primeiro aí, né, a pensar o que vem a ser a ciência política, digamos assim, né? Então, ele vai tratar da política real, do concreto, né? Então, ele vai separar a ética cristã, né, e a política, que é o poder. Então, toda aquela ideia de que o governador, né, o príncipe, o rei, governa por vontade divina, não, essa ideia não deve prevalecer. A política não é uma vontade divina, não é uma ideia religiosa, mas é a busca do poder. E esse poder, né, ele deve ser dissociado dessa ideia cristã. Então, o Maquiavel, ele tira a política da tutela da igreja, porque o que está envolto quando a gente fala de política? Né? Ele vai dizer que o que está envolto é a vontade do poder, é a busca pelo poder, né? E não essa ideia ideal lá, né, de cidade celeste, toda aquela questão religiosa. Então, o Maquiavel, ele vai ser o primeiro a questionar aí esse contexto, né? Ele vai afirmar que não existe por natureza a política, nem essa ordem divina, né? Ele afirma que não existe por natureza e nem tem origem divina a política. Esse é o termo correto, tá? Então, aqui você tem uma imagem, né, de pessoas em condições de pobreza, por quê? Porque enquanto a política ela era pensada nessa realidade ideal, celeste, né, o pobre continuava pobre, né? A realidade aqui era cruel para grande parte do mundo. E aí uma pequena classe vivia os privilégios, que era a igreja, que era, então, o príncipe, que era o rei, que era, então, né, a aristocracia, digamos assim. E aí, o Maquiavel, ele vem questionar essa ordem vigente, tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal?
alguma questão aí, alguma abordagem? Maquiavel, esse termo, né, às vezes é entendido aí como pejorativo, você é muito maquiavélico, né? Mas esse termo foi associado a essa ideia, né, de negatividade, mas o Maquiavel não tem nada a ver, né, com essa ideia. Foi utilizado, né, o termo de uma forma errada. Porque o que o Maquiavel fez? Olhando para essa realidade aí religiosa, né, de que o príncipe governava por vontade divina, ele viu os desmandos, né, e a miséria que a sociedade sofria. E aí, ele escreveu a obra O Príncipe, né? Por quê? Porque o Maquiavel ele era erudito, ele era uma pessoa, né, que estudava. O Príncipe não, né? Aí ele escreveu um livro passando, né, ensinamentos para o príncipe, só que, na verdade, o que o Maquiavel estava fazendo? Ele estava apresentando os desmandos do príncipe, aquilo que o príncipe fazia, abrindo os olhos da sociedade, tá? Então, o Príncipe é uma obra muito interessante de você ler, por quê? Né? A gente acha que ele está instruindo o príncipe ali, né? Essa é a ideia. Mas não, ele estava apresentando o que era a realidade, né, de desmando daquela sociedade, né, que o príncipe apresentava, tá certo? Então, ele vai dizer que a política, né, ela é a arte de conquistar e manter o poder, né? E aqui nós temos, nesse livro do Maquiavel, que é o Príncipe, ele vai, então, apresentar lá as ideias que nós achamos que seria, né, instrução para o príncipe, mas, na verdade, são ideias, né, para alertar e abrir os olhos da sociedade. E aí, dois termos que eu chamo aqui, né, a sua atenção, nós temos lá a virtude e fortuna, né? A virtude e a fortuna. São dois termos que são importantes aí no pensamento do Maquiavel. Então, virtude, né, e fortuna não são entendidas da mesma forma como nós entendemos hoje, né? Porque esse virtude aqui, que o Maquiavel está falando, é a esperteza para saber como governar, né? E a fortuna é saber o momento correto de governar. Por exemplo, vamos fazer uma tradução aqui, né? Ou seja, uma versão para o nosso momento atual. Qual que é essa esperteza aqui? Então, essa virtude aqui que ele entende como esperteza é, por exemplo, aquele político. O político ele tem que saber, né, se colocar, né? Por quê? Se a política é conquistar o poder e manter o poder, então o político ele vai usar de todos os meios, né? Ou seja, aquela malandragem, enfim, para se manter nesse poder. Então, essa esperteza aqui, né, esse virtude que o Maquiavel está falando, é essa esperteza, né? De saber, né, esse momento, né? É saber como se colocar aí diante da realidade para conseguir os votos, para conseguir, né, conquistar e também se manter no poder. E a fortuna, né, não é o termo que a gente entende, né, como bem aí, como dinheiro, digamos assim, ficar rico. Pro Maquiavel, fortuna é o quê? É saber o momento correto de fazer as coisas. Vamos também, né, traduzir aí para o nosso momento político aí, a nossa realidade política, né, atual. Por exemplo, quando o governador ele quer trazer alguma lei, né, quer aprovar alguma coisa que não está de comum acordo com o povo, o que ele faz? Ele vai usar o momento certo para aprovar uma lei enquanto a sociedade está com os olhos para outras coisas, né? No momento, por exemplo, período de carnaval, um período de Copa do Mundo, pode prestar atenção na história. Você vai ter aprovação de leis, aprovação de algumas coisas que vão interferir na nossa vida, mas que nós nem, né, nos tocamos, porque foram coisas aprovadas em momentos em que eram próprios para aquele governante aprovar. E aí a sociedade não estava de olho, né? Então, esse virtude e esse fortuna aqui, para o Maquiavel, né, é o que vai manter, conquistar e manter o poder nesse político. Então, ele tem que ter essa esperteza, né, de
se conduzir e também saber o momento correto, né, de, vamos dizer, persuadir a sociedade, né? E aí o exemplo que a gente tem aqui é o leão e a raposa. Então, o governante, ele tem que ser tanto leão como raposa. Então, tem que saber, né, dialogar, mas ele também tem que saber se impor, né? Esse é um exemplo aí que a gente pode dar, né? Então, ele tem que, ao mesmo tempo, ser amado ou, né, também ser temido. Dentre as escolhas aqui, né, amado ou temido, o governante tem que ser temido, o Maquiavel vai dizer. Por quê? Porque é mais fácil você ir, você falar as coisas ou, né, se impor contra aqueles que você ama, né? Então, uma pessoa que você é da família, que você tem, né, mais afinidade, você pode falar qualquer coisa para ela. Agora, aquela pessoa que você não conhece, que você teme, aí você não vai falar qualquer coisa. Então, da mesma forma, então o governante, ele tem que, ao mesmo tempo, ser amado e temido, mas a principal escolha dele é ser temido. Ele tem que se fazer ser temido para que ele não seja tão indagado, digamos assim, contraposto, né? Então, no livro aí do Maquiavel, né, o Príncipe, ele vai dar aí lições, né, ao príncipe, mas são lições falsas. Ele finge dar as lições, mas ele está abrindo, então, os olhos da sociedade. Tá certo? Tudo bem até aqui? Essa aula passa bem rápido, né? Vamos lá. Então, o chefe de Estado, Maquiavel vai dizer, né, ele precisa ter virtudes, não as virtudes cristãs, né, mas aquelas que vão conservar o poder. Ele tem que ser astuto, tem que ter força e, se preciso, usar a violência. Então, essa frase aqui, ó, os fins justificam os meios, é atribuída ao Maquiavel, mas nós não sabemos ao certo se é a ele, mas é um resumo aí, né, dessas virtudes, né, que o governante precisa, né? A astúcia, a força e, se preciso, a violência. Então, o Maquiavel é o primeiro a defender a autonomia da esfera política. Então, a política não é a moral nem a sua negação, mas uma força positiva, uma vontade uma vontade, uma virtude que funda e mantém o Estado, né? E aí, o questionamento de ser amado ou temido, então a gente tem aí o exemplo lá do leão e a raposa que eu já falei. Então, do latim, né, o fortu, que é a fortuna, né, é aquela ocasião propícia, né, e saber o momento de agir, como eu mencionei lá para a aprovação de leis, né? Então, qual a revolução que o Maquiavel faz? Então, a finalidade do Estado não deve ser a busca, né, uma busca fora dele, né, na natureza ou na razão, como era aquela realidade ideal lá do Platão, mas sim em si mesmo, imanente, ou seja, a política aqui no concreto, por isso imanente, né? O Estado, ele não se origina do poder divino, mas de um jogo de paixões e de lutas internas. O que o governante quer? O que os políticos querem? Né, manter-se no poder. Então, é uma luta aí que se faz. Então, na época das monarquias centralizadoras lá na França, na Inglaterra, na Espanha, Portugal e, né, o contexto aí de ascensão da burguesia, é essa realidade que o Maquiavel ele vai questionar, né? E isso vai estar presente depois lá em algum momento, né, quando a gente for refletir lá a Revolução Francesa. Então, a finalidade da política não é a justiça ou o bem comum, mas é a tomada e a manutenção do poder. Veja aqui, né, o ideal de política sendo mudado, sendo ressignificado, né? Então, para o Maquiavel, é a tomada e a manutenção aí do poder. Tá certo? Tudo bem até aqui? Alguma questão que vocês queiram aí apresentar ou, né, alguma abordagem diferenciada que vocês por acaso queiram, nos envie aí a sua participação no nosso chat, tá certo? Agora, nós vamos ver o que? O iluminismo e a política no século XIX, né? Que aí é o contexto, né, de filósofos que vão vir aí à frente, né, depois do Maquiavel, também questionar essa ordem social aí que
né? Não estava de acordo. Então, essa política por vontade divina nunca existiu, né? Era apenas o quê? Uma vontade de estar com o poder. E aí o poder agora, ele é realmente, né, a ideia que perpassa a política, e não mais aquela ideia de vontade divina. E aí eu questiono você, né? De onde vem a autoridade política? E como surge a política, então? Né? Nós delegamos, então, a autoridade a outros, né? Delegamos a autoridade política a outros. E por que a gente faz isso? Né? Por que surgiu a política, então? Qual é a resposta que você teria aí para me apresentar? Tudo bem? Sumiu as minhas respostas aqui, pessoal? É sabadão, mas vamos lá. Temos aí um conteúdo para desenvolver juntos. Vamos? Então, né, a gente, como eu estou mencionando, a gente delega essa autoridade política. Por que a gente faz isso? Né? Por que surge a política, então? A gente vai ter aí alguns pensadores que vão refletir essa questão e vão tentar nos dar uma resposta. Então, a gente vai ter o contratualismo e o justnaturalismo. Né? Então, com o advento, né, dessa modernidade racionalista, a negação, tá, do direito divino, dos reis e das contribuições aí do Maquiavel, né, o absolutismo, que é o quê? O absolutismo é o poder na mão de uns, o poder na mão do príncipe, o poder na mão do rei, né? Então, o Maquiavel, ele vai, né, proporcionar aí uma mudança. Então, aquela ideia, né, do justnaturalismo é o quê? Que nós nascemos com direitos naturais. Tá? Quais são os direitos naturais? É o direito à vida, né? Um deles, nós vamos ver mais para frente depois. E aí, desses direitos, né? Eu tenho direito à vida, eu tenho relações que se estabeleçam, e dessas relações, eu também vou me barrar nos direitos do outro. E aí, para que essa sociedade ela se mantenha, eu vou precisar de um contrato. E aí não vai nascer o contratualismo, tá certo? Então, das relações, não consigo escrever aqui, tá? Mas das relações vai nascer um contrato, né? E o justnaturalismo é que nós nascemos com leis, né? Com direitos naturais, né? Iuris, em latim, é direito, tá? Então, nós temos direitos naturais. E aí, né? Nós vamos encontrar o Thomas Hobbes, que vai dizer o quê? Né? Que esses, né, direitos que nós temos, eles se barram com os direitos dos outros. E aí essa sociedade vai precisar de um contrato, né? Esse contrato, ele não é um contrato firmado, né? Ninguém assinou, mas é um contrato tácito, ou seja, faz parte aí do conhecimento e da própria organização da sociedade. Então, o Hobbes é um contratualista, então o homem, ele vai dizer, nós nascemos em um estado de natureza, tá? Então, esse NC aqui é estado de natureza. Então, nesse nosso estado de natureza, né, nós vivemos em guerra contra os outros, um contra o outro. Então, o homem, aqui ele vai dizer, o homem é o lobo do homem, né? E aí, nesse contexto, nós precisamos de um contrato para poder viver nessa sociedade da melhor forma possível, ou seja, né, ter a garantia dos meus direitos naturais e também não esbarrar no direito do outro. Então, nesse estado de natureza, o homem precisa, né, se organizar. Né? No primeiro momento, o estado de natureza não é ruim, tá? Não é ruim. Mas, a partir do momento em que eu, né, privilegio os meus direitos naturais, os meus direitos que vão se estabelecendo, eu vou me debater ali no direito do outro. E aí vai precisar, então, de um contrato. Né? Então, a sociedade civil vai surgir dessa forma. Então, o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. O homem é o lobo do homem, ele vai dizer. Então, dessa ideia aqui contratualista e justnaturalista, a gente vai ter o Hobbes, né, o John Locke e o Rousseau. Né? Eles vão defender que houve um tempo em que os homens viviam em estado de natureza, que é essa proposta do Hobbes. Mas, posteriormente, eles se uniram num contrato, que aí é tácito, né, não necessariamente escrito,
e criaram a sociedade civil. Então, assim surgiu a sociedade civil, né? Esse pacto aí feito pelos homens, então, vai tornar legítimo o Estado e a sociedade civil. E esse Estado ele precisa ser governado, né? E aí nós vamos ter, então, a política. Nessa ideia aqui, para o Hobbes, o governante, ele não pode ser deposto, né? Porque ele, né, é absolutista aqui, que é aquela ideia lá, né? Do rei, do príncipe. Então, a política, segundo Hobbes, surge para garantir a sobrevivência e a paz, né? Então, o Hobbes, ele é justnaturalista, contratualista e absolutista, tá? Guarde isso. O John Locke, que está na sequência aí, ele vai dizer, né, que nessa estado de natureza, o homem é bom, né, mas ele tem conflitos, né? E aí, quando nós estamos nesse estado de natureza, nós vamos querer, né, julgar em causa própria, ou seja, o que vale é o meu direito. Então, a política, segundo agora o John Locke, ela surge para o quê? Para arbitrar, né, esses conflitos e garantir lá os direitos naturais, lembra? Então, o John Locke também é justnaturalista, contratualista, e agora, né, ele vai falar que a política surge para arbitrar esses conflitos, né? Então, o que gerou a sociedade civil, segundo o John Locke, foi o quê? A instabilidade do direito no estado de natureza, onde cada um queria ser o juiz de si mesmo, né? Então, aí se institui o Estado para dar segurança e garantir os direitos naturais. O que são os direitos naturais, como eu falei lá, né, anteriormente? Falei né, que é a vida. Mas nós temos a vida, a liberdade e o John Locke acrescenta a propriedade, né? Então, esses são os direitos naturais. Vida, liberdade e propriedade. E aí, o John Locke vai admitir que os governadores, eles possam o quê? Né? Ser aqueles que vão, né, arbitrar aí, né, os conflitos por meio da política. Mas esse governador, ele pode o quê? Ser deposto. Então, né, o John Locke aqui, ele vai já apresentar a ideia de que os governados podem depor, né, tirar esse governante aí, né, do seu posto. Então, ele pertence à burguesia, né, ele vai inspirar a Revolução Liberal Inglesa, Europeia e Americana, e ele vai admitir, né, o estado de natureza e nele o homem bom, né, e a sociedade civil vai se organizar, vai ser necessária. Por quê? Porque nós não podemos, ali no estado de natureza, querer ser o juiz de tudo, em causa própria. Né? Então, é dessa realidade aí que surge, então, a sociedade civil. Né? Então, dessa ideia do John Locke também, vem aí a ideia de liberalismo, né? Que é a visão política aí relacionada à economia e ao mercado. Tá certo? Depois, na sequência, nós temos aí o Rousseau, né? O Rousseau, ele também é contratualista e justnaturalista, né? Vai falar da liberdade e da igualdade. Aqui nós já estamos no contexto aí de Revolução Francesa, né? Que aqui você vai ver que o que está como pano de fundo já é a ideia de tirar, né, aquele governante que está, né, à frente da sociedade para conduzi-la e não para ter privilégios, né? Então a gente vai ver que aquela ideia absolutista ela vai cair. Então aqui já se conduz a tirar do trono, né, os príncipes, os reis, e esse absolutismo ele não vale mais para a sociedade. O Rousseau vai dizer que o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe, né? E aí ele vai dizer que esses males da sociedade se originaram quando? Quando o primeiro homem foi lá, né? Lembra do estado de natureza? O estado de natureza, ele é bom, né? Ele é bom em si. Mas a partir do momento que o primeiro homem foi lá, né? E cercou o primeiro pedaço de terra, aí, né? Surgiram os males, porque surgiu o egoísmo. Aí cada
um foi lá, foi cercando, e aí a gente tem o quê? O egoísmo. E aí, né, aqueles que não conseguiram mais terra para cercar, ficaram nas mãos daqueles que detinham a posse da terra, né? Então, o Rousseau vai dizer que a soberania, ela pertence ao povo, é uma vontade geral, né? E os governantes, eles não são absolutos, eles são funcionários. Então, o Rousseau vai defender a rotatividade no poder e a democracia direta. E aqui, né, nós vamos ver que a política surgiu o quê? Para resgatar essa bondade original, substituindo aí o instinto pela justiça, né? E aqui é um segundo contrato, né, dessa sociedade civil. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, a gente viu aí os três pensadores que são os contratualistas, mas cada um aí tem uma apresentação de como surge essa sociedade civil, né, e como essa a sociedade civil deve ser organizada politicamente. Tá certo? Então, antes da gente, né, apresentar aí essa finalização, vamos ver aqui o nosso chat, se você tem aí alguma participação. Acho que eu passei um slide a mais, né? Projetar aqui de novo, pessoal. Olhando aqui o nosso chat, né? Se você tem aí alguma questão. Então, pessoal, nós estamos refletindo aqui, né, uma própria observação da sociedade, a própria observação da história, tá? O que eu estou falando aqui não é invenção minha. Você vai olhar para a história, você vai olhar para a sociologia, você vai olhar para a filosofia, você vai encontrar esses relatos, tá bom? Então, quando a gente está falando daquela relação entre igreja e Estado, nós não estamos falando que a religião, ela não tem valor em si, tá bom? É apenas uma reflexão teórica aqui, né? Não temos nenhuma crítica em relação à religião, não. Mas são constatações históricas que a gente faz análise em relação a uma sociedade. Não são palavras minhas, são palavras dos pensadores que apresentam aí, né, essa interpretação e essa reflexão sobre a política na história, tá bom? Então, não tem nenhuma conotação aqui de juízo de valor em relação à religião, tá bom? Mas é uma constatação histórica e uma reflexão teórica sobre a política, tá bom? Então, o último slide lá que eu estava apresentando para você, pulou aqui, mas deixa eu encontrar ele de novo aqui para a gente fazer a finalização da nossa aula, né? Já que a gente está quase no finalzinho aí. Então, o que a gente viu? A gente viu, né, toda aquela ideia do governo por vontade divina, né, que é uma ideia apresentada no contexto em que a religião e política, né, era entendida como uma coisa só, né, um fato histórico, uma constatação que nós encontramos na literatura. E a isso nós encontramos o pensamento aí, né, depois do Hobbes, do John Locke e do Rousseau, que vem o quê? Questionar essa ordem dominante, né, e vão falar que não, que a política, ela é o quê? Uma busca de manter conseguir o poder e manter no poder. Então, o homem, né, por que surgiu a sociedade civil? Porque precisava organizar essa sociedade. E a política é o quê? É essa organização, e aí, né, de acordo com esses períodos que a gente viu aí, essas ideias. Então, tanto o Hobbes, como o Locke, como o Rousseau, eles defendem que houve um tempo em que os homens viviam em estado de natureza, mas, posteriormente, eles se uniram por um contrato, né? Não necessariamente escrito, né? E disso surgiu aí a sociedade civil, né? Então, para o Hobbes, o governo, ele é, né, um governo absolutista, né? Para
por John Locke, nós já vemos nascer uma ideia, né, não de democracia como a gente tem hoje, mas uma ideia ali, né, de que o governante pode ser deposto do seu cargo. E aí, com o Rousseau, a gente já tem, né, a ideia, sim, de que o governo é do povo, a soberania é do povo, e não do próprio governante em si, tá bom? Então, nós temos aí esse pacto feito pelos homens que vão tornar legítimo o Estado e a sociedade civil. E é disso a gente vai ter a política, que é essa organização, né, para que nós consigamos, ou seja, o homem consiga viver em ordem nessa sociedade, tá certo? Então, essa é a proposta que a gente tinha aí para a aula de hoje, tá certo? E fechamos, então, com isso, a nossa unidade 3, né? E apresentou, então, esse contexto aí, origem e finalidade da política, tá certo? Então, eu agradeço aí a participação de vocês, né? Espero que vocês continuem desenvolvendo as atividades, continuem desenvolvendo seus estudos, sobretudo leiam o nosso material, tá? Então, o que a gente fala aqui é baseado, né, no seu material didático, nas obras que a gente tem disponíveis sobre política, né, sobre os classes da política, toda essa realidade que perpassa os estudos. A leitura, ela é sempre importante e fundamental, né, para o aprendizado, tá? Então, eu espero que você continue desenvolvendo seus estudos, tenha uma boa semana. A nossa prova da disciplina, ela é sempre no final, tá? Depois que a gente tiver o fechamento da disciplina, vocês vão ter a prova. A gente tem aula até o dia 13, tá? E aí, depois vocês têm aí a prova, tá certo? Então, uma boa semana de estudos para vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula.